Esse é um caso de púrpura trombocitopênica trombótica, é um hemograma que eu vou explicar que eu peguei, tem um paciente com PTT, que é a famosa púrpura trombocitopênica, só que com trombose, esses pacientes fazem muita trombose. Eu me chamo Luiz Arthur Calheiros Leite, né, tenho mestrado, doutorado, e sou fundador da Escola Brasileira de Hematologia Laboratorial, que oferece uma série de cursos e pode te proporcionar mais conhecimento como esses. Então, vamos ao caso, né, sobre PTT. Bem, o que é interessante e o que chama mais atenção para qualquer analista que pega essa lâmina? O paciente ter 17 mil plaquetas. É aquela pulga atrás da orelha de todo mundo, né, pessoal? Que é o medo, é a insegurança que eu sei que todos os colegas vão ter, vão dizer, será que essa plaqueta é isso mesmo? Eu vou conferir na lâmina, nunca peguei uma plaqueta tão baixa e vou ficar fazendo, repetir coleta. Esse não é um caso para você repetir coleta, é para você olhar a lâmina e entender que o conjunto explica a plaquetopenia. Então, veja, é um paciente que tem uma anemia importante e todo mundo esquece, negligencia, e quando você negligencia, você continua com a sua falha adenalista, a anemia, o paciente tem 8,3 de hemoglobina, uma anemia normocítica normocrômica, com a plaquetopenia de um paciente que sangra, e com o leucócito normal. Ele tem uma linfocitose importante, uma monocitose, mas com a leucometria normal. Veja o que eu encontrei na lâmina. Por isso que é importante entender o que é PTT e o que é que está associado na lâmina. Esquizócitos, e aí a gente colocou 3 cruzes de esquizócitos, lembrando que nenhuma máquina consegue ver os esquizócitos. Policromasia, que é um achado de hemólise, então esse paciente estava fazendo hemólise, e eu vou explicar por quê. E eu coloquei uma observação que vocês devem confirmar, sim, plaquetopenia confirmada em lâmina. Eu confirmei, fiz a revisão, contagem, né, e vi que esse paciente tinha plaquetopenia. Relação dos esquizócitos com a plaquetopenia e com a anemia. A anemia desse paciente com PTT é uma anemia que nós chamamos de anemia microangiopática. Se você nunca ouviu falar nesse nome tão difícil, não é um palavrão, né? É uma palavra grande, mas não é um palavrão. A anemia microangiopática é uma anemia comum. Por quê? Porque é uma anemia encontrada em pacientes que fazem trombose. Veja que trombose a gente já está indo para um ramo extremamente comum. E você poderia estar me perguntando, mas professor, como é que... E você aprende isso na Escola Brasileira de Hematologia, muito mais sobre PTI também, que aí você precisa fazer um dos nossos cursos, por exemplo, de coagulação ou de hemograma, que você vai entender um pouco mais sobre PTI. Isso é muito importante na hora de liberar o laudo. Esses pacientes, eles têm explicando um pouco, aqui está o vaso sanguíneo foi obstruído por uma trombose, os eritrócitos que vão circular aqui, ó, eles vão, desde os pequenos a outros maiores, mas esses são os eritrócitos, eles vão colidir com o trombo e vão se romper. Quando eles vão se romper, eles vão sofrer hemólise. Então, o esquizócito é um achado de hemólise. Então, esses pacientes fazem hemólise por colisão, por trauma mecânico com trombo. Por isso que é PTT, púrpura de sintoma, trombocitopênica de plaqueta baixa, trombótica, trombose. A trombose é que, para formar um coágulo, se vocês fizerem o curso de coagulação, vocês vão entender mais, há consumo das plaquetas, certo? Bem, daí eu tenho plaquetopenia por consumo da plaqueta, eu tenho hemólise com policromasia, que é uma resposta medular lançando eritrócitos na circulação, e eu tenho esquizócitos por ruptura de eritrócitos. Com isso, colegas, talvez vocês não tenham ideia de que o médico vai investigar uma coagulação intravascular disseminada num paciente que faz trombose, ele pode estar na UTI fazendo sepse, nesse caso não é sepse, certo? Porque ele não tem o achado de infecção e de inflamação, ele está mais para um outro tipo de trombose. Então, se esse paciente, como era esse paciente grave, estava numa ala de emergência grave, já foi transferido depois para uma UTI, esse tipo de laudo, esse laudo que você escreveu, está dizendo que o paciente provavelmente está em trombose ativa, que são os esquizócitos. Tanto que alguns médicos fazem pesquisa de esquizócitos, já peguei um caso, né,
que não foi esse, com pesquisa de esquizose. Eu conto esses outros casos para vocês. A policromasia indica hemólise e a plaquetopenia é mais um achado de lâmina. Lembrando, PTT é uma emergência médica. Esse paciente, se ele não for anticoagulado, tratado rapidamente, se esse hemograma não sair corretamente, esse paciente vai demorar, vai fazer trombose e vai morrer. Então, é emergência que caiu na sua mão e que, se você não sabe resolver, você tem que fazer um dos nossos cursos do hemograma avançado, ou mesmo de coagulação, para entender mais o que seria a PTT e depois a diferença da PTT, que comumente acontece. Hoje aconteceu mesmo de uma colega ter dúvida entre PTT e PTI, numa plaquetopenia e PTI. Só uma plaquetopenia isolada provavelmente é uma PTI. Não vou explicar PTI, que não é nosso objetivo aqui. Você tem que fazer um dos nossos cursos, como de coagulação, que eu indico agora. É só entrar lá no nosso site, no link da bio, no meu Instagram, e fazer um dos cursos, ou fazer o curso de hemograma avançado, que você vai entender, vai ver lâmina de PTT e principalmente de PTI também, tá certo? Então, esse é um hemograma de um paciente que eu peguei, foi resolvido, o paciente tinha um dedímero acima de 500, o dedímero dele deu 1.500, que está associado à trombose, e é assim que a gente faz hemograma, com qualidade, entregando ao médico o resultado e ao paciente, por trás de cada exame, a um paciente, um diagnóstico que ele pode sobreviver.